Se existe um videogame que marcou gerações, esse videogame foi o Super Nintendo. Lançado em 1990 no Japão e chegando ao Brasil pouco tempo depois, o console trouxe gráficos incríveis para a época, trilhas sonoras inesquecíveis e alguns dos melhores jogos de todos os tempos. Mas afinal, quais são os 5 melhores jogos do Super Nintendo? Hoje eu vou montar esse ranking e levar em conta a qualidade, diversão, influência e o impacto que esses jogos tiveram nos videogames. E eu já aviso, hein, essa lista aqui vai ter discussão. Esse é o segundo episódio da série dos 5 melhores jogos de cada geração de videogame. Se vocês não viram o episódio anterior, eu fiz sobre o Magnavox Odyssey 2. Esse é o segundo episódio sobre o Super Nintendo. Então, se gostarem, cliquem em gostei, se inscrevam para me ajudar a continuar. Já agradeço a todos por terem vindo assistir o vídeo e bora pro vídeo. Em quinto lugar, Donkey Kong Country. Abrindo a nossa lista já está o Donkey Kong Country, um jogo que em 1994 simplesmente deixou o mundo inteiro de boca aberta. Na época, a Rare utilizou uma técnica inovadora. Em vez de criar sprites desenhados à mão, ela modelou os personagens em computadores da Silicon Graphics e depois transformou esses modelos em sprites para o Super Nintendo. O resultado foi um visual tão impressionante que muita gente acha impossível aquele jogo rodar em um console de 16 bits. Mas o Donkey Kong Country não era apenas bonito, a jogabilidade era extremamente refinada, alterando fases em florestas, cavernas, fábricas, minas e até trilhos de carrinhos, que se tornaram um dos maiores símbolos da franquia. Outro ponto que marcou a geração foi a trilha sonora composta por David Wise. Músicas como Aquatic Ambience e Striker Bust são consideradas algumas das melhores já feitas para os videogames. Além disso, o vilão King K. Rool deu personalidade à aventura, enquanto o Diddy Kong conquistou os jogadores com a sua velocidade e agilidade. Donkey Kong Country vendeu mais de 9 milhões de cópias, tornando-se um dos maiores sucessos da história do Super Nintendo. Eu duvido que vocês nunca jogaram esse jogo é simplesmente incrível. Quem tinha um Super Nintendo era quase obrigatório ter esse jogo. Era muito divertido, cara. Era um estilo de jogo viciante e era muito bom de se jogar. Então, em quinto lugar, Donkey Kong Country. Em quarto lugar, Chrono Trigger. Se existe um RPG que praticamente todo fã do gênero respeita, esse jogo é o Chrono Trigger. O projeto ficou conhecido como o Dream Team dos RPGs. Nele trabalharam Yuji Horii, criador de Dragon Quest, Hironobu Sakaguchi, criador de Final Fantasy, e nada mais, nada menos que Akira Toriyama, criador de Dragon Ball. O personagem é meio parecido com o Goku, se vocês parar pra pensar. E é óbvio que foi bem inspirado, né? A história acompanha Chrono e seus amigos em uma aventura através de diferentes épocas da humanidade, desde a pré-história até um futuro devastado. Uma das grandes inovações era o sistema de combate, que acontecia sem telas de transição. Os inimigos já estavam no cenário, tornando tudo mais dinâmico. Outro detalhe revolucionário era a existência de mais de 10 finais diferentes, algo extremamente raro na época. Sim, cara, 10 finais diferentes. É muito difícil de achar um jogo hoje em dia com esses 10 finais diferentes.
Até hoje, Chrono Trigger é citado por desenvolvedores como inspiração para RPGs modernos e continua sendo considerado um dos maiores jogos de todos os tempos. Cara, esse jogo aqui, ele tem elementos do Final Fantasy, como o próprio criador tá aqui, né? Dragon Quest também, dá pra ver que é uma mistura de todos. Os personagens também tem muito aparência dos personagens de Dragon Ball. Cara, dá pra ver nitidamente que é uma mistura desses três criadores, né? Tanto o Yuji, quanto o Hinoburo e quanto o Akira. Então tá aí em nosso quarto lugar, Chrono Trigger. Em terceiro lugar, Super Metroid. Em terceiro lugar, a gente tem um jogo que redefiniu completamente a exploração nos videogames, o Super Metroid. Você controla Samus Aran, uma caçadora de recompensas especial que retorna ao planeta Zebes para impedir que os piratas espaciais utilizem o último Metroid existente. O diferencial do jogo é que praticamente não existe uma seta dizendo para onde ir. Você precisa explorar, memorizar caminhos e voltar a áreas antigas quando conquista novas habilidades, como o Grapple Band, Super Missiles e a Morph Ball. Então é um jogo aí que ele não te mostra onde tem que ir. É bem parecido com Final Fantasy, que já jogou, né? Tu simplesmente vai e volta. E para jogos mais modernos também é bem parecido com o sistema que a gente tem no Hollow Knight, né? Sem o mapa, no caso. Tu simplesmente tem que se virar ali no caminho e cuidar para não se perder. Essa sensação constante de descoberta transformou Super Metroid em referência absoluta para o gênero Metroidvania. Outro ponto impressionante é a atmosfera. Sem muitos diálogos, o jogo consegue transmitir solidão, tensão e mistério apenas através da ambientação, dos sons e da trilha sonora. Seu final contra o Mother Brain é lembrado até hoje como um dos momentos mais emocionantes da história do videogame. Então tá aí em terceiro lugar, Super Metroid. Em segundo lugar, cara, esse jogo aqui não pode faltar, mas eu acho que muitos aqui vai ter uma polêmica, porque muitos vão achar que esse jogo devia estar em primeiro lugar. Super Mario World. Esse jogo aqui eu acho que vai dar uma polêmica, porque muitos provavelmente vão achar que esse jogo aqui devia estar em primeiro lugar, porque é um jogo jogado até hoje por ser muito bom mesmo. Mas eu aposto com vocês também que o primeiro lugar não vai decepcionar, hein? Se tu teve um Super Nintendo, provavelmente já jogou Super Mario World, né? Joga até hoje. Lançado junto com o console, ele mostrou ao mundo do que a Nintendo era capaz. Foi nesse jogo que conhecemos Yoshi, um personagem que rapidamente se tornou um dos maiores ícones da Nintendo. O mapa era gigantesco, escondia dezenas de saídas secretas, fases alternativas e atalhos. Muitos jogadores passaram meses tentando alcançar 96 saídas completas. A movimentação do Mario era extremamente precisa, tornando o jogo acessível para iniciantes, mas cheio de desafios para quem buscava completar tudo.
Até hoje, speedrunners continuam descobrindo novas estratégias, provando quão bem construído esse jogo é. Cara, esse jogo aqui é impressionante pra época. A Nintendo acertou e muito. Cara, o jogo lançou junto com o console, né? Então se tu comprava o console e o jogo vinha junto, meu Deus, cara, o pessoal já ia ter diversão pra muito tempo aí. Então, em segundo lugar, Super Mario World. Em primeiro lugar, The Legend of Zelda: A Link to the Past. No primeiro lugar está um jogo que influenciou praticamente todos os Zeldas lançados depois dele. Em Link to the Past, acompanhamos Link em uma missão para salvar Hyrule e impedir que Ganon domine os dois mundos, o mundo da luz e o mundo das trevas. Foi esse jogo que consolidou elementos clássicos da franquia como o Master Sword, os calabouços repletos de enigmas, itens únicos que desbloqueiam novas áreas e uma progressão baseada na exploração. Cada dungeon introduzia uma mecânica diferente, obrigando o jogador a pensar antes de agir. A trilha sonora composta por Koji Kondo é uma das mais memoráveis da Nintendo, e músicas como o tema de Hyrule continuam aparecendo em jogos da série até hoje. Mesmo mais de 30 anos após seu lançamento, A Link to the Past continua sendo considerada por muitos fãs como o melhor Zelda já criado, graças ao equilíbrio entre combate, exploração, puzzles e narrativa. Então, cara, esse jogo do Zelda, ele praticamente foi a base para os jogos maravilhosos que a gente tem hoje em dia. Zelda é simplesmente uma franquia incrível, uma franquia que eu acho que não tem nenhum jogo ruim, uma franquia que tu se diverte jogando, e é essencial jogar esse jogo aqui para quem teve um Nintendo. Eu não acho que esse seja o melhor da franquia, porque é o que eu mais gosto. É até meio óbvio falar isso, porque é o jogo favorito de todo mundo, que é o Ocarina of Time. Mas esse jogo aqui, cara, ele é excelente. Ele é o meu segundo favorito. Esse jogo é muito bom mesmo. Se vocês ainda não jogaram, não é um jogo que pra quem teve um Nintendo jogou, sabe? Jogou essencialmente. Mesmo sendo um jogo muito bom, muita gente não jogou ele. E se vocês não jogaram, joguem, porque até hoje esse jogo é maravilhoso. Então tá aí em primeiro lugar, The Legend of Zelda: A Link to the Past. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês concordam com a lista, vocês deixem aí no comentário. Se discordam também, quero saber qual a opinião de vocês, qual a lista de vocês. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!